Bom, então para a nossa primeira palestra, gostaria de convidar o professor Dr. Robson Francisco Carvalho para ministrar uma palestra intitulada Transcriptômica Espacial de Células Únicas para elucidar a comunicação intercelular na cachexia associada ao câncer. O professor Robson possui graduação em Ciências Biológicas aqui pela IB, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp e pós-doutorado pela Unesp e pela University of Southern Denmark. Atualmente é professor assistente doutor aqui do IB e está credenciado como docente no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Genética. Tem experiência nas áreas de Biologia Celular e Molecular e em métodos de bioinformática para mineração de dados e análise de Big Data, atuando principalmente no estudo de vias moleculares envolvidas na cachexia associada ao câncer. E, recentemente, seu grupo de pesquisa tem utilizado a mineração de dados e análise de Big Data na pesquisa da Covid-19. Professor, por favor. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Como já foi dito na abertura do evento, eu acho que é um evento bastante importante para o Instituto e eu me senti bastante acolhido no evento, vendo que é uma liga, são ligas relacionadas à nutrição, radiobiologia e biologia tumoral, que é basicamente o que o nosso laboratório tem feito. Nutrição a gente estuda a cachexia associada ao câncer, a radiobiologia a gente analisa muitas imagens de tomografia e biologia tumoral a gente tenta conversar, entender como é que acontece a comunicação. Eu vou contar um pouquinho de toda essa história e como que tudo isso acaba se conectando. Não sei se eu falo aqui de cima, aqui embaixo, viu? Acho que aqui tudo bem. Estou mais acostumado aqui, me sinto mais à vontade aqui. Bom, nós teríamos uma aula de cachexia associada ao câncer com a professora Paula, lá da medicina, hoje à tarde. Então, conversando com o pessoal aí do Instituto, da comissão organizadora, até mesmo com a Paula, eu vou focar um pouquinho mais sobre a tecnologia de single cell e transcriptômica espacial, mas eu tenho que dar esse contexto que a gente utiliza, que é a cachexia associada ao câncer. Tá? Opa, não está funcionando? Não, na verdade não estou passando. Você está passando para mim, por favor? Vamos lá então. Vamos apagar a luz? Não sei também, eu acho que o outro. Não, vamos inverter, deixar escuro lá e a gente deixar aceso aqui. Isso, aí. Então vamos lá. Então, assim, primeiro, o que é a cachexia? O que a gente estuda lá no nosso laboratório? Tem tanto a ver com a nutrição e com a biologia tumoral. A cachexia, o nome vem do grego e significa condição muito ruim. Tá? Ela, aqui um exemplo de uma mulher que ela foi diagnosticada com câncer. No momento que ela foi diagnosticada, e aí depois, em algum espaço de tempo muito curto, esse é o fenótipo que ela apresenta, onde a gente percebe nitidamente que ela perdeu muita massa muscular e também o tecido adiposo. O que será então que acontece? Que o tumor ele acaba induzindo no paciente alterações que levam a essa degradação total de todos os tecidos. É isso que eu quero mostrar para vocês, como que a gente aborda o estudo dessa síndrome. A cachexia, ela não está presente apenas no câncer, existem outras condições, por exemplo, infecções, AIDS, insuficiência cardíaca, existem várias síndromes, doenças que levam a esse quadro. O nosso laboratório começou com a cachexia associada ao câncer, a cachexia associada à insuficiência cardíaca, e depois nós passamos para a cachexia associada ao câncer. Passa o próximo, por favor. Algum problema, né? Aí. Bom, existe um consenso internacional que diz o que é a cachexia. Então, como é que eu classifico um paciente como sendo caquético? E nesse consenso, ele diz que é uma síndrome multifatorial caracterizada por uma perda progressiva da massa de tecido adiposo. E aí, para o pessoal da nutrição, o que é interessante? Mesmo com suporte nutricional, você não consegue reverter esse quadro. Então, ele não pode ser completamente revertido com suporte nutricional. Auxilia, mas ele não pode ser completamente revertido.
Tá? Mas o que é relevante? Isso faz com que, imagine o paciente, ele está perdendo músculo, ele está perdendo tecido adiposo, então ele tem uma perda funcional bastante relevante. Às vezes ele não consegue levantar da maca, ele não consegue levantar uma cadeira, não consegue fazer atividades mínimas no cotidiano, né? E além disso, ela é muito importante, né, porque gera um estresse psicossocial para a família. Imagina você ter, né, um ente querido seu perdendo toda a massa muscular, né? A família ela fica bastante abalada com essa condição. Então ela leva a fadiga, fraqueza, imobilidade e esse estresse psicossocial. Mas olha só, a caquexia ela afeta até 90% dos pacientes com câncer, dependendo do tipo tumoral. E muitos pacientes em estágio avançado vão apresentar também essa condição. Se a gente pegar, por exemplo, o câncer de pâncreas, né, praticamente 90% dos pacientes com câncer de pâncreas vão desenvolver caquexia. E olha só, um outro dado bastante relevante: 20% de todas as mortes pelo câncer, elas são diretamente causadas pela caquexia. Então, se a gente consegue impedir, ou se a gente consegue reverter essa condição, isso acaba sendo bastante relevante para dar uma melhor condição para o paciente. Como que acontece essa morte, né? Então, falência respiratória, insuficiência cardíaca e todo um desarranjo metabólico. Bom, então é claro, né, nem precisaria falar, mas fica já mostrando esses dados, que existe uma implicação clínica bastante relevante. Consequentemente, os pacientes caquéticos eles têm um pior prognóstico, têm uma pior qualidade de vida, têm uma pior resposta para os tratamentos radioquimioterápicos, e além disso, a sobrevida desses pacientes ela está diretamente relacionada à porcentagem de perda de peso. Ou seja, quanto mais peso o paciente perde no curso da doença, maior é a chance dele falecer devido à caquexia. Então, é uma perda contínua do peso, ocasionada por perda de músculo e de tecido adiposo. E o que causa a caquexia é uma resposta inflamatória sistêmica. A gente sabe que existe uma resposta inflamatória sistêmica, claro, existe um tumor, né, quando o paciente fica caquético, mas a gente não sabe ainda quais são todos os componentes. Alguns já são bastante conhecidos, já são bastante estudados. Algumas citocinas, alguns fatores caquéticos, esse PIF, NMF, são fatores que já são conhecidos, mas é um conjunto muito grande de fatores que induzem esse fenótipo e que é diferente de tumor para tumor, de paciente para paciente. Então a gente tem uma resposta inflamatória sistêmica. É claro que eu estou falando principalmente do músculo e do tecido adiposo, mas a gente tem vários outros órgãos que também são acometidos pela síndrome e a gente estuda esses outros órgãos também. Por exemplo, o coração, o próprio osso, o cérebro, né, diminui a apetite, o paciente não quer se alimentar, o fígado ele aumenta muito de tamanho. Nosso laboratório tem explorado como o aumento do tamanho do fígado pode estar relacionado com a síndrome, baseado no estudo que a gente fez recentemente, alterações em todo o trato gastrointestinal, mas o nosso laboratório foca principalmente nas alterações que acontecem no músculo esquelético e no tecido adiposo. Então veja, a gente quer olhar a comunicação que acontece do tumor com o tecido adiposo, com o tecido muscular, ou seja, quais são as moléculas que são liberadas pelo tumor, né, para cada tipo de tumor ou para cada paciente e que induzem essas alterações lá no tecido muscular ou no tecido adiposo. Né? Então, como eu falei para vocês, algumas citocinas e alguns fatores tumorais são conhecidos, mas também a gente pode ter uma resposta de outros tecidos do paciente, porque é um efeito em cascata. Né? Então, como você tem vários tecidos que estão sendo afetados, eles acabam também liberando moléculas que também podem induzir uma pior, um agravamento, né, da caquexia. Inicialmente, quando a gente falava de tumor, pelo menos para mim, né, lá no laboratório, eu tinha essa ideia, assim, né, que era uma massa ali de células, que era uma única célula presente ali naquela massa tumoral. Né?
Mas hoje em dia a gente sabe que não, né? A gente tem uma série de células diferentes dentro do microambiente tumoral, e cada uma dessas células pode produzir um conjunto muito específico, muito característico de moléculas, né? Que em conjunto geram esses fatores inflamatórios que vão então levar a essa perda de massa muscular ou também lá do tecido adiposo, tá? Então tem muitos fatores inflamatórios que vão atingir órgãos e tecidos de uma forma bastante específica, tá? E aí então aqui eu trouxe o exemplo de uma célula muscular, né? Então a gente tem vários receptores para esses componentes que foram liberados, por exemplo, lá do tumor, e eles vão agora lá no músculo ativar várias vias de quebra de proteína. Então isso faz com que o músculo atrofie. Ou então vias que vão impedir a síntese de novas proteínas musculares. Consequentemente, a gente também vai ter atrofia do músculo. A mesma ideia a gente pode aplicar para o tecido adiposo. A gente vai ter uma perda de tecido adiposo pela ativação de várias moléculas que têm essa capacidade de induzir a perda de proteínas no interior da célula. Qual que é a nossa abordagem para estudo da caquexia? Como que a gente estuda então a caquexia? A gente usa uma disciplina chamada Biologia de Sistemas. E qual que é a ideia da Biologia de Sistemas? É ter uma ideia mais ampla da condição que a gente está analisando. Pode ser ao nível de organismo, ela pode ser tecidual, celular, né? E tentando integrar tudo isso em conjunto. Então, a gente usa tecnologias, novas tecnologias, que no caso vou falar um pouco da single cell, né? E também da transcriptômica espacial. Utilizando ferramentas computacionais, a gente gera novas hipóteses para que depois a gente possa testar, né, in vitro ou também, em alguns casos, in vivo. Então a ideia é utilizar dados, principalmente dados da literatura. A gente trabalha muito com a reanálise de dados que estão disponíveis por grandes consórcios na literatura, e a partir da análise desses dados, a gente começa a analisar esses dados, entender esses dados, gerando algumas informações. A partir de um determinado momento, a gente começa a conectar alguns desses dados, gerando conhecimento sobre a caquexia. E a ideia é que a gente tenha alguns insights, né, até que a gente, eventualmente, é nosso sonho, né, que a gente quer lá no nosso laboratório, entender exatamente como que a caquexia acontece para tentar reverter essa situação. Então, vejam, o que a gente faz, a gente pega dados em larga escala e tenta colocar esses dados em larga escala dentro de um contexto. E à medida que a gente vai colocando isso dentro de um contexto, a gente vai aumentando a compreensão desses dados. Então, o dado que por si não diz nada, é um dado simplesmente, a gente organiza ele e vai respondendo algumas questões que são bem relevantes na pesquisa de uma forma geral. Quem, como, quando, por quê, né? E à medida que a gente vai colocando todas essas peças num contexto ainda maior, a gente vai levando então a conhecimento, ou seja, como que esses aspectos, como que esses fenômenos acontecem, até que a gente entenda, né, num alto grau de organização, como acontece a caquexia associada ao câncer. E nós utilizamos a análise de dados em larga escala, que a gente chama de Big Data, né? Então a gente explora esses dados, colocando esses dados dentro de um contexto. O que é Big Data? Big Data são dados extremamente amplos que podem ser analisados computacionalmente, e a nossa ideia, quando a gente olha para os dados, né, com um olhar de pesquisador, é tentar identificar, e todo mundo faz isso como pesquisador, né? Analisar padrões, tendências, associações, e aí então a gente vai tendo os insights dentro da pesquisa. No fundo, a gente está fazendo isso sempre que a gente está pesquisando alguma coisa, né? A gente quer revelar um padrão da natureza que ainda é desconhecido, até que a gente tenha então uma descoberta, algo que estava coberto, e aí então quando você revela aquele padrão que não era conhecido, você tem uma descoberta científica, porque usou um método científico para isso. Inicialmente assim, a partir de 2000 e... deixa eu colocar uma data aqui para vocês terem uma ideia. Mais ou menos em 2011, nós começamos a utilizar transcriptoma lá no laboratório para fazer esse tipo de análise, que é realmente uma ferramenta revolucionária
para análise dos transcritos que são produzidos dentro de uma célula. E a partir dessa informação, a gente tem esses insights que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bom, como é que funciona o sequenciamento, né? Que era o que a gente fazia então quando a gente iniciou esses estudos? A gente tinha lá câncer e sem câncer, ou tratado ou não tratado, a gente isola o RNA. A partir do isolamento desse RNA, a gente prepara uma biblioteca que é sequenciada, e aí a gente alinha esse material, esses dados, formando arquivos chamados de FASTQ, e a partir disso, então, a gente consegue fazer comparações de quantas moléculas são expressas em cada condição, e aí, então a gente compara, né? Olha, um determinado gene ele tem um aumento de expressão nessa condição, quando comparado com essa. Ou o contrário, a gente tem uma diminuição de um determinado gene nessa condição quando comparado com essa. E essas comparações elas podem ser para todas as moléculas que estão naquele tecido ou naquelas células que a gente analisou. E isso então é o que a gente chama de uma análise de transcriptoma. Né? Então o volume de dados já é um dado gigantesco, porque imagina, você está analisando ali todos os transcritos, né? E a gente tem são dezenas de milhares de transcritos que a gente tem no interior das nossas células, e essa comparação, então, claro, gera insights bem interessantes, porque a partir da classificação dessas moléculas que a gente identifica, a gente sabe quais são as vias, quais são os processos que são alterados numa determinada doença ou numa determinada condição. É assim, então, de uma forma bem geral, que é feita uma análise de transcriptoma. Bom, usando essa estratégia, esses dois alunos, a Paula agora é pós-doc na USP, o Jason agora é professor da Colômbia, né, nós fizemos esse primeiro trabalho em larga escala, utilizando dados de duas plataformas, do DTX, que tem amostras normais de tecidos, e do TCGA, que tem amostras tumorais. Nós utilizamos então pareado, né? Então se o paciente tinha um tumor lá do estômago, a gente pegava o tumor e comparava com o tecido do estômago normal do DTX. Com isso nós analisamos mais de 7.000 pacientes, foram 12 tipos tumorais distintos, e nós não escolhemos os tipos tumorais de uma forma aleatória, nós escolhemos de acordo com a prevalência de caquexia, ou seja, pâncreas é o que mais tem caquexia. Eu comentei com vocês no início, até 90% dos pacientes com câncer de pâncreas desenvolvem caquexia. E comparamos com outros onde a caquexia não é muito comum, pelo menos nos estágios mais iniciais da doença. Por exemplo, mama ou mesmo próstata. Por que nós fizemos essa comparação? A gente queria ver o perfil de expressão de fatores já conhecidos, né, já relacionados com a caquexia associada ao câncer. E o que nós descobrimos? Que, por exemplo, no pâncreas, dessa lista, pequena lista que a gente utilizou, a gente via que o pâncreas ele expressava praticamente todos esses componentes, todos esses fatores. Isso está representado por uma bolinha vermelha. Então, você tem um aumento da expressão desses genes no pâncreas. E olha só, quando a gente olha próstata e mama, praticamente a gente não tem expressão desses componentes no tecido tumoral. Portanto, é por isso, ou muito provavelmente é uma das causas que a gente não encontra a caquexia nesses pacientes com câncer de próstata ou com câncer de mama. E olha que interessante, a gente comparou esses dados aqui em quase 3.000 pacientes, e a gente encontrou uma correlação, o aumento da expressão desses fatores caquéticos com a perda de peso. E olha só o que a gente encontrou: pâncreas, muitos fatores caquéticos, muita perda de peso. E também com a prevalência de caquexia, muitos fatores caquéticos, alta prevalência. Olha o pâncreas aqui de novo. E quando a gente olhou para mama e para próstata, então poucos fatores caquéticos, pouca perda de peso ou pouca prevalência da caquexia. Então, isso é um dado interessante. Então significa que existe uma correlação com a expressão de fatores indutores de caquexia, com a perda de peso e com a prevalência da síndrome. Bom, a próxima pergunta que a gente fez é assim: quais células então lá do microambiente tumoral provavelmente estão secretando esses fatores indutores de caquexia? E aí a gente tem que colocar para vocês um conceito importante, que é o conceito de pureza tumoral.
Quando a gente pega uma amostra de tumor do paciente, ele pode ser uma amostra tumoral pura, praticamente só tem células neoplásicas, ou ele pode ser uma amostra tumoral que é pura, porque você pode ter várias outras células junto com as células neoplásicas, células inflamatórias, fibroblastos, né? Então, quanto maior a quantidade de células neoplásicas, mais puro. Quanto menor a quantidade de células neoplásicas, menor a pureza tumoral. E aí, olha só, esse gráfico parece que é super complexo de entender, mas não é. Aqui em cima, então, a gente tem a pureza tumoral, aqui, ó, em cinza. Estão vendo? E aqui, ó, de novo, os mesmos fatores indutores de caquexia. E olha que interessante, ó, quanto menos puro o tumor, mais eu tenho a expressão de fatores indutores de caquexia. Vou falar diferente. Quanto mais células junto com as células neoplásicas, maior a expressão desses fatores. Então, provavelmente não são aqui, ó, as células tumorais, porque aqui é muito puro, ó, praticamente só tenho células tumorais, que é responsável pela expressão desses fatores. E sim, aqui, ó, onde eu tenho outras células em conjunto expressando esses fatores. Tá? Bom, mas vejam que esse dado ele não nos dá uma noção quais são as células que estão lá fazendo isso. Muito provavelmente são células inflamatórias. A gente até conseguiu ver isso olhando dados de o que a gente chama de sequenciamento de massa, bulk RNA-seq. Você pega todo aquele tecido e faz análise. Mas aí, a partir de 2018 surge essa técnica que foi considerada um Breakthrough of the Year, ou seja, uma tecnologia disruptiva que vai mudar o nosso entendimento que a gente tinha com relação a esses aspectos desde então. E aqui é uma imagem, foi utilizado o zebrafish, e onde eles fizeram uma análise de transcriptoma agora, não de todos os tecidos, mas de célula por célula. Então, desde 2018, na verdade até antes, mas aqui de uma escala um pouco maior, a gente pode analisar agora o transcriptoma de uma célula única, e não mais de um conjunto de células, de uma mistura de células. Por que isso é relevante? É isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Como funciona essa técnica, né? Então eu tenho que obter primeiro células únicas. Existem várias formas de obter isso, mas aí eu vou capturar a célula única dentro de uma gotícula de óleo, e no interior dessa gotícula de óleo eu vou fazer uma transcrição reversa do RNA, transformando no DNA complementar. Aí as próximas etapas são as etapas de sequenciamento, que é muito parecido com o transcriptoma, quando a gente usa todo o tecido. Tá? Mas olha que interessante, passa o próximo slide, por favor. Aqui está uma única gotícula, aqui é um linfócito T, e aqui eu tenho uma BID, e essa BID tem várias sondas na sua superfície, e essas sondas nessa superfície, elas dão duas informações muito importantes. A primeira, que célula veio, ou seja, uma célula única, né? E também essa porçãozinha vermelha aqui, chamada de UMI, Unique Molecular Identifier, que mostra que você não tem uma superrepresentação ou uma subrepresentação de moléculas que estão presentes dentro dessa célula única. O que isso significa? Eu posso ter moléculas que são expressas, por exemplo, uma molécula só, duas moléculas, né, de RNA dentro da célula. E para alguns casos eu posso ter 1 milhão de RNAs. Só que eu quero estudar todas que estão ali dentro, né? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos, mas essa porçãozinha, ela nos auxilia a identificar essa questão. Mas é interessante, olha que bonito, né? A gente consegue então separar uma célula única, né, e consegue agora gerar o cDNA. Então eu consigo sequenciar agora as moléculas que estão ali dentro. Bom, isso levou, a partir de 2018, uma série de grandes revoluções em várias áreas da ciência biológica, né, da biologia molecular. Né? Então, se a gente fizer agora aí uma revisão, a partir de 2018, a gente vai ver que teve um boom, né, de vários artigos muito interessantes, porque agora a gente consegue dizer exatamente que
RNA é produzido por cada célula dentro do nosso corpo. Então, eu decidi agora trazer algumas aplicações, né, da single cell. Eu vou mostrar então agora o porquê que nós estamos indo para o single cell e quais são as principais aplicações da tecnologia. Então, por que single cell? Se a gente considerar, né, que a população mundial pode viver aí 75, 80 anos ou até mais, se todos os indivíduos vivessem, né, esse período, muito certamente 1 em cada 3 indivíduos iria desenvolver, em alguma fase da sua vida, um tumor. A gente sabe que com o aumento da idade, aumenta, né, a proporção de pessoas que desenvolvem algum tipo tumoral. Se a gente considerar isso, então, a gente tem esse valor aí, mais de 2 trilhões, não sei se é trilhões, mas enfim, enfim, de pessoas no nosso planeta que em algum momento da sua vida podem desenvolver um tumor. Tá? E olha só, a biologia ela é muito complexa, né? Então, para cada genoma de uma célula são 6 bilhões de bases de DNA, que são transcritas em mais de 50 mil moléculas de RNA. E cada célula vai ter um conjunto único de genes que é expresso por cada uma das nossas células. E cada um desses RNAs, eles são traduzidos em... como que eu falo isso? Milhares de proteínas. Tá? E nosso corpo, ele tem essa quantidade aí de células, mais de 32 trilhões de células. Só que olha só que interessante, para quem tem um câncer, basta uma alteração numa única célula. Tá? Então aí, a relevância é a gente fazer uma análise de célula única. Tá? Aqui é uma célula neoplásica em divisão, e a partir de uma única célula, a gente pode depois encontrar um determinado tumor, vários bilhões de células que formam um tumor que se originou a partir de uma única célula. Há 3 semanas atrás saiu na Nature e na Nature Medicine um conjunto de estudos bem interessantes para câncer de pulmão, mostrando que existe uma infinidade de formas que uma célula tumoral pode evoluir a partir de uma única célula única, gerando bilhões de células. E aí é o nosso grande desafio, né, para estudar o câncer, porque você não está estudando uma única doença, é um conjunto de várias doenças, e cada uma delas pode evoluir de forma muito diferente. Né? Então, aqui falando especificamente para câncer de pulmão, mas a gente pode extrapolar isso para vários outros tipos tumorais. Tá? Então, câncer de pulmão, ok, mas quais células, que conjunto de moléculas que estão alteradas, qual é o subtipo histológico? Então, isso é muito complexo. Tá? Então, vamos lá. Indo para o single cell, como é que a gente consegue estudar então essas células únicas? Primeiro, então, eu mostrei para vocês que a gente tem que separar essas células únicas e fazer o sequenciamento de cada uma delas. E aí, a partir de então, eu tenho esse gene A e B é expresso só nessa célula aqui. O C e o D é expresso só nessa outra célula aqui. Aqui, só nessa outra e assim por diante. Né? Como que a gente fazia até então com o book? A gente pegava toda a massa tumoral, sequenciava e olhava ali uma média de expressão de todas as células. É claro que você vai encontrar genes que estão com aumento de expressão, genes que estão com diminuição de expressão. Isso é muito informativo, né? Mas agora a gente tem condições de olhar cada célula, qual é o conjunto específico, né, de genes para cada uma delas. Então vamos lá. Aplicações da single cell. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da single cell que eu espero que possa ser útil eventualmente para quem tem interesse ou trabalhe na área. Primeiro motivo que é bastante interessante a utilização do single cell é que você pode identificar novas populações celulares até então desconhecidas. Imagina para mim, professor de histologia, professor de histolinha ali, né, a infinidade de células que vão surgir agora. Isso vai mudar completamente aí nos próximos 10 anos os livros de histologia, porque a cada dia são novos tipos celulares que vão sendo descobertos. Né?
Então a gente consegue agora identificar populações que até então a gente desconhecia, né? Então a gente descobre a heterogeneidade dos órgãos e dos tecidos. Bota no teu antes. Tá, passa o próximo, por favor. Bom, como a gente estuda muito o câncer de pâncreas, que é o que mais dá caquexia, né? Uma questão que a gente explorou recentemente, com a Vitória, que está até aqui inclusive, é uma resposta desmoplásica que acontece na caquexia. Você tem um aumento de fibroblastos no tumor de pâncreas. E aí a pergunta que a gente fez foi: quais são as células responsáveis por esse aumento da matriz extracelular, por esse aumento de fibroblastos, e quais são os subtipos de fibroblastos, né? Então esse foi o TCC da Vitória, que está aqui, a partir dela está aqui, mas ela está ao vivo ali também, tá? Então ela analisou a expressão de fatores indutores de caquexia em fibroblastos associados ao tumor, usando dados de single cell de câncer de pâncreas, né? E o que ela identificou, né? Ficou um pouco claro aqui, são as populações de células que ela identificou, mas na verdade ela focou principalmente em fibroblastos associados ao tumor. E ela foi capaz de identificar, passa o próximo, aqui, ó, aqui são alguns fatores, né, indutores de caquexia que ela estudou, e ela foi capaz de identificar um novo subtipo de fibroblastos. Ela classificou os fibroblastos que estão naquela reação desmoplásica, que é o aumento do conjuntivo, e que eventualmente podem ter correlação com a síndrome, né? Então, por exemplo, ela viu que essa célula aqui expressa muito esse conjunto aqui de genes, enquanto essa aqui aumenta muito a expressão desse conjunto aqui específico de genes. Então, veja, a gente consegue identificar subpopulações ou reclassificar populações, né? Na histologia a gente só fala fibroblasta, né? Só que agora eu olho para o fibroblasta, eu não consigo mais olhar só o fibroblasta. Eu já pergunto, é um ICAF, é um MyCAF, é um APCAF e assim por diante, né? Então a gente tem várias subpopulações agora de fibroblasto, e o que fica nítido é que o perfil de expressão, né, deles, embora todos sejam fibroblastos, é bastante diferente, né? Passa o próximo. Bom, o que é interessante também é que a gente consegue agora olhar características específicas de órgãos ou tecidos, tem relação com esse tópico anterior, né? A identificação de novos subtipos celulares, né? Mas a gente consegue agora encontrar populações de células que são identificadas num único tecido, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Esse aqui foi um outro trabalho do nosso laboratório, que foi conduzido, né, pela Sara, que atualmente é pós-doc, com uma grande ajuda do Carlos, né? O Carlos atualmente ele é um pesquisador lá da Dana-Farber, lá em Harvard, e assim, a gente aprendeu muito single cell com ele. Ex-aluno da física médica aqui, inclusive, tá? Por isso que eu trouxe aqui a fotinho dele. Bom, o que a gente fez nesse trabalho? A gente identificou várias subpopulações de adipócitos, né? Aqui são os marcadores para as subpopulações de adipócitos, com seus respectivos marcadores, e durante esse processo a gente foi capaz de identificar adipócitos que até então não eram descritos, não eram conhecidos. Então nós descrevemos uma população de células que só existe no tecido adiposo, que é alvo também da caquexia, pode ter associação lá com a síndrome, né? A partir da reanálise desses dados, tá? Então aqui, ó, a gente fez uma reclusterização apenas de adipócitos. Esses são todos os adipócitos que nós identificamos, e aqui os marcadores para cada um deles, ou seja, ó, aqui a lista de marcadores para essa população, esse conjunto de marcador, para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui é um pouquinho menor, e assim por diante. Então a gente foi capaz de monitorar e de identificar as populações, né, de adipócitos que até então a gente foi, na verdade, capaz de subdividir, né, a população de adipócitos que até então a gente não conhecia, tá? Passo próximo. Por que mais que a gente tem usado single cell? Para análise de trajetória. As células, elas possuem uma trajetória de desenvolvimento, né? Estou vendo professores de embriologia aqui, né? Se a gente pegar lá, né, desde o início, existe uma trajetória de desenvolvimento das células. E aí a gente pode pegar isso em vários estágios, né? Ou até no próprio tecido adulto, né? Em algumas condições, as nossas células sofrem transformações. E através do single cell a gente consegue mapear as transformações moleculares que vão acontecendo ao longo do tempo.
e essa é uma análise chamada análise de trajetória. A volta, por favor, desculpa, anterior, isso aqui. Né? Então aqui eu tenho várias células únicas, elas formam células diferentes, mas eu consigo fazer uma análise de relação entre elas. Então eu sei que essa célula, aqui a partir surgiu essa aqui, se diferenciou nessa aqui, veio para cá, se diferenciou nessa aqui. Então eu consigo traçar a sequência de eventos no momento que uma célula está sofrendo um processo de transformação. Então, nesse mesmo artigo, né, lá com o Carlos e com a Sara, que são os primeiros autores, né, tem mais gente envolvida, claro, a gente achou a diferenciação de alguns subtipos de adipócitos, que está aqui representado, aqui são os eventos que vão acontecendo, ó, e a gente sabe que esse adipócito se transforma nesse, e aí depois foi dividir em outras populações. E além disso, nós somos capazes de mapear quais são os fatores transcricionais que atuam em cada etapa. Etapa inicial, média e numa etapa mais tardia de transformação. Então, além de mapear as transformações moleculares, a gente ainda identificou quais eram os principais aqui, fatores transcricionais que foram ativando essa diferenciação, esses processos. Tá? Bom, o que mais que a gente utiliza single cell? Aqui é uma das aplicações que eu mais gosto, que tem assim, que mais me brilha o olho quando eu falo, se a gente for encontrar alguma coisa para caquexia, provavelmente aqui a chance é muito grande. O que a gente faz? A gente pega a mesma população de células, as populações aqui, e a gente olha para a expressão de ligantes de moléculas que são produzidas e secretadas por cada uma delas. E aí então eu olho também para os receptores de cada uma dessas células. E aí então o que a gente consegue fazer, que é o título da minha aula, né? É a comunicação entre as células. Porque eu sei que ligante que é produzido e que célula que vai receber ou que pode receber aquele sinal. E aí então a gente consegue fazer essa inferência de ligantes e receptores usando dados de expressão gênica. E aí, a partir disso, então, a gente consegue predizer a comunicação intercelular e também a adesão entre as células, porque as células se conversam também, se unindo entre si. Né? Eu sei quais são as moléculas que estão interagindo e fazem com que elas se conversem. Né? Então, esse aqui, para quem gosta do tema, é um artigo da Nature que mostra como que a gente pode decifrar essas interações entre as células e também a comunicação usando dados de expressão dos genes de uma célula. Pode ser célula única, mas pode ser o book também, a massa, né? Celular. Então a gente pode fazer usando as duas plataformas. Né? Então, essa imagem aqui é uma imagem que a gente usa bastante na histologia. Estou vendo alguns ex-alunos nossos lá da histologia, e o pessoal vai se lembrar, né? Quando a gente fala lá de comunicação entre as células, né? Pode ser endócrina, parácrina, autócrina. Então, quando a gente está olhando para esses dados de single cell, a gente pode caracterizar cada uma dessas comunicações. Olha aqui, endócrina, né? Parácrina, autócrina e assim por diante. Então, usando os dados de single cell, a gente consegue fazer isso. Como que a gente faz isso? Então, aqui é um outro slide para explicar exatamente o que eu já tinha falado antes. A gente olha para o nível de expressão do ligante, o nível de expressão do receptor e faz aí uma interação entre eles, aos pares de ligantes e receptores. Isso gera o que a gente chama de score de comunicação. Então a gente consegue agora caracterizar lá no microambiente tumoral ou no tecido que nós estamos analisando a comunicação do microambiente tumoral. Qual é a célula que está produzindo o ligante, qual é a célula que está recebendo aquele ligante. Fazendo isso, então, a gente olha como é que as células estão conversando ali no microambiente tumoral. Tá? Que são as formas que a gente pode representar essas interações. A Jaqueline, lá do nosso laboratório, né, ela agora está fazendo isso para a pele, mas no doutorado dela ela trabalhou com músculo, e ela caracterizou esses conjuntos de ligantes e de receptores, né, para identificar essa comunicação celular. Qual é o conjunto de ligantes, qual é o conjunto de receptores, e aí, então a gente faz um score de comunicação para cada uma das células que nós estamos estudando, que nós estamos analisando. Tá?
Existem várias ferramentas que a gente consegue fazer isso de forma automática. A Jaqueline fez isso no Excel, a primeira vez que ela fez, para book, né? Depois a gente começou a explorar algumas dessas ferramentas, a gente usa duas delas. A gente usa a CellChat e a CellPhoneDB lá no laboratório, são as que a gente mais utiliza atualmente. Mas enfim, a ideia é simples, né? Vejo o ligante, vejo o receptor e olho a comunicação entre eles. Né? Eu tenho mais facilidade com o CellChat, na verdade é o único que eu já utilizei, só não leve usa outro também. Né? E eu utilizei essa ferramenta enquanto eu estava no meu pós-doc lá na Dinamarca para inferir a comunicação celular no câncer de ovário seroso, tipo seroso. Tá? Aqui é a comunicação no câncer de ovário. Tá? Vejam que ela é bastante complexa. Né? Então, quando eu li essa imagem, quando a gente gerou a comunicação celular, eu falei, nossa, todo mundo conversa com todo mundo aí, né? Como é que eu vou explorar agora aí? Porque, assim, tudo é importante, né? Nossa, qual que é? Mas aí, se vocês olharem aqui, algumas são mais intensas. Estão vendo aqui, ó? É a célula tumoral com fibroblasto. Célula tumoral com fibroblasto. Eu falei, opa, eu acho que a melhor estratégia seja a gente focar nos fibroblastos e na célula tumoral. Aqui são os fatores que nós analisamos, né? Fatores secretários, interação com matriz, que é o que está aqui em verde, interação de contato célula-célula, e aqui da onde que vieram, né, esses dados. Foram mais de 3.000 moléculas para caracterizar essa interação. Passa o próximo, por favor. Então, nós caracterizamos os fibroblastos com vários marcadores diferentes, vimos o que cada um tinha de vias específicas dentro deles. Então, aqui, ó, é cada um desses fibroblastos. Eles não são exatamente iguais, algumas vias são específicas para cada um deles, né? E aqui o resultado final da comunicação entre os fibroblastos e as células do tumor, as células neoplásicas, na verdade, né? A célula do tumor tem várias, a gente estava interessado nos fibroblastos. Aqui são as principais interações. Então aqui, ó, ligantes que saem dos fibroblastos e vão para a célula tumoral. Esses são os principais vias que fazem isso. E aqui, os receptores das células epiteliais para os ligantes que são liberados pelos CAPs. Então, a ideia foi caracterizar o conjunto de ligantes e de receptores no câncer de ovário. Agora, o que foi interessante nessa análise? Passa o próximo, por favor. A gente conseguiu resgatar um conjunto de ligantes e receptores que prediziam o pior prognóstico para o câncer de ovário. Quando a gente foi para a literatura, de todos os ligantes e receptores que a gente encontrou, 21 já tinham sido descritos, mas de forma independente, em vários outros artigos. E nós, num único artigo, conseguimos juntar todos eles e encontrar 21 ligantes e receptores que estão associados com o pior prognóstico. O que isso está dizendo? Que os fibroblastos, através da comunicação com a célula tumoral, levam ao pior prognóstico do paciente com câncer de ovário. Qual que é a ideia? Né? Onde a gente parou? Tentar alvos para tentar inibir essa comunicação entre os fibroblastos e a célula tumoral. Né? Passo o próximo. Bom, aí eu estava lá, começando a falar com a Vitória, né? Estava fazendo a iniciação dela. Não, aqui já tinha voltado, né, Vitor? Bom, vou começar a pensar no mestrado da Vitória. Qual foi a ideia do mestrado dela? Vamos usar ferramentas para varrer na literatura tudo que já foi descrito como associado à caquexia no câncer. Sempre que a gente encontrar um dado da literatura falando de caquexia, qual é o gene ou a proteína que já foi correlacionada? E aí ela, em conjunto aqui com o Pedro, fizeram uma varredura de toda a literatura. Na verdade foram 11 milhões de artigos, usando, claro, ferramentas de bioinformática, né? Mas eles identificaram quais são os fatores associados à caquexia, né? Usando ferramentas de mineração de texto, nesses 11 milhões de artigos. Então, sempre que tinha na literatura câncer e caquexia, quais eram os genes, e aí então gerou uma lista de genes para serem estudados, para serem analisados.
Essa análise usou essas duas ferramentas, a GenShot e o OpenTarget, filtrou porque é secretado, a gente queria saber o que é secretado pela célula tumoral. Ficamos em 123 genes potencialmente relevantes para a caquexia associada ao câncer. Encontramos vários que já eram bastante comuns, bastante importantes, descritos como relevantes, mas também encontramos algumas coisas novas, o que foi muito legal. Aqui, volta aí. Aqui, ó, com quase 5 mil artigos e aqui mais de 7 milhões de artigos. Então, a gente chegou num dado que eu entendo que é um dado bastante consistente, né, de moléculas potencialmente associadas com a síndrome. Passa o próximo, por favor. Bom, aí então, falei, então vamos olhar agora para o tumor. Começamos com o pulmão, né? O laboratório estuda bastante câncer de pulmão. E aqui elas fizeram uma integração, inicialmente desse dataset de pulmão, geraram, a partir de 4 datasets, 140 mil células, para olhar a expressão daqueles 123 fatores de caquexia. Então foram esses 4 estudos que foram utilizados. E aqui, ó, cada bolinha representa uma célula. Então aqui a gente tem representado 140 mil células. Aí foi um trabalho gigantesco, lá que a Vitória fez junto com a Sara, para identificar marcadores que classificassem todos os tipos celulares naquelas 140 mil células. Então a gente tem que saber, aqui a histologia ajuda bastante novamente, saber que células estão presentes no microambiente tumoral lá do câncer de pulmão. Bom, identificou cada uma das células, vamos olhar agora como fica. Então agora aqui a gente tem as 140 mil células já classificadas. Então veja que cada um desses clusters representa um tipo de célula que foi estudado, que foi analisado. Algumas a gente não consegue, mas isso é natural, é inerente da técnica. Então, desde a célula neoplásica, fibroblasto, endotelial, epitelial e assim por diante. Passo o próximo. Mas aí, lá com a ajuda da Sara, né, com o pessoal do laboratório, a Vitória foi aumentando os datasets. Né? Então, depois do pulmão veio o pâncreas, aí depois veio o ovário, e atualmente já são 12 tipos tumorais, já são aí mais de 2 milhões e 500 mil células, né, Vitória? Que no total elas analisaram. Né? E aí eu volto aqui para essa imagem de pâncreas, né, que eu já tinha mostrado para vocês, onde eu falava, tá, aqui ó, tem outras células, além da célula neoplásica, mas eu não sei que célula está expressando esses fatores indutores de caquexia. Né? Então aqui a gente tinha uma lista que era uma lista menor, né? Era em torno acho que de 25 fatores conhecidos, mas agora, usando essa tecnologia, a gente sabe agora que os tipos celulares, dos vários tipos de tumores, especificamente quais células que estão expressando cada um desses fatores indutores de caquexia. É como se a gente estivesse assistindo uma TV branco e preto, chiada, né? E passasse agora para uma... Qual que é a TV mais... sei lá, Full HD, não sei. Tá? Então assim, você faz uma transformação gigantesca e agora a gente consegue identificar exatamente para cada célula do microambiente tumoral qual é o fator indutor de caquexia que está sendo expresso por elas. Né? E a gente encontra alguns padrões. Né? Se a gente olha para o fibroblasto, por exemplo, a gente vê que é o mesmo conjunto. Aqui, cada coluna seria um gene. Né? Então aqui tem os 123 genes. Veja que alguns conjuntos são específicos. Né? Esse conjunto é específico para fibroblasto, esse conjunto é específico para macrófago. Por que isso é importante? A gente pode agora tratar a célula de forma específica, né? E não o tumor como um todo. Então a gente refinou, né? A gente aumentou a resolução da nossa análise. Tá? Aqui são os 12 tipos tumorais, aqui são todas as células, os 123 fatores indutores de caquexia. Né? Só para vocês terem uma ideia do poder, né, que essa análise tem, representando aí quase 3 milhões de células. Né? O Caio fez iniciação lá no nosso laboratório, agora está fazendo mestrado. O Caio olhou essa mesma análise para complementar os dados da Vitória em células que são utilizadas como modelo in vitro para câncer. Né? Então ele pegou os mesmos 123 fatores,
e olhou em linhagens celulares. E foi bastante interessante, porque a partir dessa análise agora do Caio, a gente consegue determinar a correlação da expressão, ou seja, se eu tenho um gene que é expresso na célula neoplásica, ela tem que ser expressa também no modelo celular. Então a gente conseguiu agora, com o Caio, selecionar as melhores linhagens celulares para estudar caquexia. Porque eu sei o que a célula neoplásica secreta de fator caquético, e eu olho para a linhagem celular e eu sei exatamente quais são. E eu correlaciono os dois. Quanto maior a correlação, significa que melhor é essa célula para, no caso essa aqui, para câncer de pulmão, porque eu tenho aqui uma correlação muito boa entre a célula neoplásica e a linhagem celular. Ou seja, se eu for estudar caquexia agora, eu sei exatamente que célula que eu devo utilizar para melhor representar a célula no microambiente tumoral. Bom, novamente aqui a Sara, no doutorado dela, ela usou imagens de tomografia para identificar pacientes que eram caquéticos, tá? E aí ela foi estudar o tumor desses pacientes que ela achou como sendo pacientes caquéticos. E o que ela utilizou? Dados de bulk, de massa, mas ela juntou isso com dados de single cell, tá? Que ela encontrou na literatura, e a partir disso ela conseguiu classificar a proporção de células que ela tinha nos dados de RNA-seq, daquela mistura. Então basicamente o que ela fez? Ela pegou um conjunto de dados e pescou naquele dado que a gente não sabia o que era, para dizer, olha, eu tenho mais dessa célula aqui, menos dessa célula aqui, nos pacientes que são caquéticos. Então é uma outra aplicação do single cell. E olha o interessante que ela encontrou. Ela encontrou nos pacientes com baixa muscularidade uma alta proporção de células T CD8, que é o que está representado aqui. Tá? E esses dados, inclusive, são capazes, moleculares, de identificar os pacientes que têm uma baixa muscularidade. O que a gente conclui disso? Que os pacientes com baixa muscularidade têm muitas dessas células, e esse dado molecular, inclusive, classifica esses pacientes como sendo pacientes caquéticos. Tá? Passo o próximo. Bom, ela também usou como base esse artigo. Então veja que a capacidade que a gente tem de aproveitar um dado que já tinha sido publicado lá no Nature Medicine para identificar. Então ela cruzou os dados de RNA-seq que ela tinha com os dados de single cell desse aqui, e a partir disso ela determinou a proporção de células utilizando dados de transcriptoma. Então é uma outra aplicação da single cell. Você compara dado single cell, dado com bulk, transcriptoma de massa, e pesca a proporção. Cruzando esses dados, pesca a proporção de cada célula. Passo o próximo. E ela também, aí depois, usou o dado de bulk para olhar a interação dessas células T que ela tinha identificado. E olha que interessante, ela conseguiu refinar ainda mais o dado dela. Ela mostrou que é um tipo, volta por favor, um tipo específico de célula T, que é chamada de exaurida, quando ela analisou os diferentes tipos de células no microambiente de pacientes caquéticos. Tá? Então veja o potencial de você ir cruzando todos esses dados. Vai para o próximo. Esse trabalho ele deve sair essa semana, a publicação dele. É um trabalho do Diogo, ele fez mestrado lá no laboratório, iniciação mestrado, agora está na Unicamp. E ele sempre quis trabalhar com envelhecimento. E olha o que ele fez. Ele fez uma conexão do perfil de expressão de ligantes que vinham lá do tecido adiposo do abdômen, das vísceras, que a gente sabe que é bastante prejudicial, e conectou com o fígado. Então ele fez uma predição de conectoma entre o tecido adiposo do abdômen com o fígado. E ele mostra de uma forma bastante elegante que existe uma modificação no conteúdo de células, e também demonstrou essa conexão. Então veja, ele utilizou os dados de single cell para olhar a proporção de células ao longo do envelhecimento e caracterizar que célula que aumenta, que célula que diminui no tecido adiposo, e além disso fez uma caracterização
da comunicação entre essas células. Tá? Aqui eu trouxe esse slide mais para mostrar a proporção de células. Olha como diminui aqui. Ó. Né? Olha aqui, ó. São células que diminuem no envelhecimento em homens e também aqui nas mulheres um pouco menos o efeito. Os homens eles são muito mais afetados no envelhecimento por essa gordura abdominal do que as mulheres. Né? Então, reaproveitando os dados de transcriptoma, a gente conseguiu caracterizar a proporção de células. Os próximos. Tá. Vou acabar dentro do tempo aí. Posteriormente ele fez, olha só, a gordura, os ligantes lá da gordura com os receptores do fígado e aí ele conseguiu caracterizar a comunicação que acontece, tá, entre o fígado e o tecido adiposo. Super relevante, tá? Porque a gente sabe que tem uma resposta do fígado e essa resposta do fígado ela induz uma série de alterações nos indivíduos ao longo do envelhecimento. Por exemplo, síndrome metabólica, que está muito comum, né? Ela tem relação com uma alteração nesses eixos que nós aqui caracterizamos. Tá? E ele fez isso ao longo do envelhecimento. Então, daqui para cá, o indivíduo vai envelhecendo. Né? Então, a gente vai alterando o perfil dessa comunicação durante o envelhecimento. Passo próximo. Bom, uma última aplicação da single cell que eu quero mostrar para vocês é a medicina de precisão, que é tratar o paciente de forma específica. Tá? E a gente pode fazer isso usando single cell. Tá? Passo o próximo, vamos lá. Como que a gente faz isso atualmente lá no laboratório? A gente usa mapas de conectividade. Um mapa de conectividade considera que todas as nossas células elas possuem diferenças, mas elas possuem respostas que são semelhantes entre si. Então, se eu pegar um conjunto de células e tratar com várias drogas, né, eu consigo obter informações de como as células respondem para essas drogas. Agora, imagine um banco de dados que tem lá mais de 500 células, mais de 3.000 drogas, né, e aí você conecta tudo isso. Então, você sabe células tumorais para vários tipos de tumores, como elas estão respondendo para essas drogas. E o que a gente faz com esse dado? A gente junta com o dado de um paciente, que pode ser um paciente normal, aqui, não normal, né? Um paciente controle e um paciente com tumor. Tá? Ou um animal controle, um animal normal versus um tratado. Então, quando eu comparo o tumor versus o tecido normal, eu tenho genes que aumentam a expressão e genes que diminuem a expressão. É natural isso, né? É a caracterização do perfil de alteração de expressão gênica no tumor. Tá? Então, alguns genes aumentam de expressão e outros diminuem. Aí eu olho nesse banco de dados, onde eu tenho a célula não tratada e tratada com as diferentes drogas. E cada uma delas vai ter um perfil de expressão gênica. O que eu faço agora? Eu comparo, então, esse perfil de alteração da expressão gênica com as drogas, com as células que já foram tratadas. Mas aí o perfil ele tem que ser um perfil inverso, né? Porque eu espero que a droga reverta o perfil do tumor com o tecido normal. Então a gente usa a inteligência artificial para comparar a amostra tumoral com o banco de dados de drogas. Algumas drogas têm uma correlação positiva, exacerbam o perfil, e outras drogas, elas induzem o perfil negativo, ou seja, ela pode levar o tumor de volta para o normal. Certo? Então, eu consigo fazer isso usando inteligência artificial. Tá? E é isso que o Matheus e a Isabelle estão fazendo lá no laboratório. A gente começou com adenocarcinoma de pulmão. Então, aqui são os datasets lá que a Vitória tinha auxiliado eles, né, a processar. E a gente pegou então a célula tumoral, comparou com a célula normal, e agora a gente quer achar que droga pode reverter aquele perfil. E olha que interessante, nós fizemos essa análise, na verdade foi semana passada, e nós identificamos, por exemplo, que essa droga aqui, ó, Vemurafenib, que está aqui, ela consegue de uma maneira muito intensa
reverter o perfil tumoral para o perfil normal. Aí nós estávamos na reunião do laboratório, a gente perguntou, então vamos olhar para a prova de conceito. Será que essa droga realmente poderia ser utilizada? Na verdade, a gente descobriu que essa droga já é utilizada para câncer de pulmão. Tá? Ela foi descrita inicialmente para câncer do tipo melanoma. Ela é um inibidor de RAF, ou BRAF, que é o alvo dessa droga, que é uma quinase, né? Aqui está a estrutura química dela. Mas o que nos deixou muito empolgados foi que nesse Annals of Oncology, uma revista de 32 de impacto, uma revista bem importante na área, de pacientes que tinham a mutação do BRAF, de 96, 43 pacientes tiveram uma resposta objetiva. Ou seja, responderam a partir de uma droga que era para melanoma. Então, o que é isso aqui? O que a gente está tentando fazer agora? Claro, dá para fazer para caquexia, mas isso é medicina personalizada, medicina de precisão. Tá? O que nós estamos fazendo agora? A gente vai fazer indivíduo por indivíduo. Inicialmente a gente fez todas as células tumorais versus todas as células tumorais. Mas agora a gente vai fazer indivíduo por indivíduo, vendo qual vai ser a resposta, né? Se cada indivíduo tem uma resposta, ou se a gente usa uma droga única que é para todos, né? Mas mostrando então que, como uma prova de conceito, que a análise que a gente fez, ela realmente resgata alvos que são bastante interessantes. Né? Só para finalizar a apresentação, eu estou em meu tempo agora, vai? 2 minutos? Tudo bem? 3 minutos, vai? Eu até queria ter trazido dados de transcriptômica espacial. Eu com a Vitória estamos quebrando um pouco a cabeça lá com a transcriptômica espacial, né, Vitória? A Vitória avançou um pouquinho já com isso, eu fiz algumas análises essa semana, mas eu não consegui ainda gerar dados lá no nosso laboratório. Então fica para uma próxima oportunidade para mostrar dados do laboratório de transcriptômica espacial. Se o bulk era uma mistura de genes, eu não sabia de onde vinha o quê, a partir do tecido complexo, né? A citometria pode ajudar um pouquinho, né? O single cell veio e separou e conta cada um que está aqui, né? Mas a transcriptômica espacial, ela vem e mostra isso, uma distribuição no próprio tecido, né? Agora sim, imagina para um professor de histologia que adora expressão gênica, uma brincadeira dessa aqui, você saber o que cada gene expressa em cada célula numa lâmina histológica, né? É o sonho de qualquer professor de histologia, não é? Então vamos lá, eu trouxe um dado muito bonito aqui. Aqui então seria a análise de bulk, aqui a análise de single cell, e agora a resolução ainda não é muito boa, mas nós estamos iniciando então com a análise de espacial, de transcriptômica espacial. Então aqui eu tenho um tecido, é um corte histológico, ele foi anotado. A gente coloca isso numa lâmina histológica, faz um processamento histológico, só que essa lâmina ela vem com um barcode aqui, tá vendo? Cada pontinho desse é um código de barras, igual aquele do supermercado, que diz no espaço aonde está cada célula. Como é que ela faz isso? Com sondas que estão aqui, cada pontinho, como está descrito aqui. Então aqui é um pontinho, o pontinho está aqui. Né? Eu não consigo fazer isso ainda para um número muito grande de alvos, né? 100 alvos, 300 alvos. A resolução ainda da análise, ela ainda é baixa. Né? Mas assim, eu me lembro quando o professor Felizbino, lá no nosso laboratório, começou a fazer hibridização no laboratório, ele fazia um RNA e era algo assim sensacional, né? Justo, o orientador dele justo lembra disso. Então aqui eu tenho agora a possibilidade de olhar quais alvos estão expressos numa região ou num grupinho de células. Aí eu faço a imagem usando o sequenciamento de próxima geração. Né? Então isso aqui é o que nós estamos tentando gerar agora lá no laboratório. Eu tenho um corte histológico, né? Aqui eu tenho um tumor de pâncreas, né? Só que olha só, eu subdividi aqui as células tumorais com os diferentes marcadores, né? E quando a gente olha para o tumor, a gente percebe que o tumor é uma massa bastante heterogênea, algo que a gente já sabia, mas agora a gente consegue mostrar, né, com relação ao perfil de expressão de cada célula, a interação com vasos, a interação com matriz, a interação com fibroblasto, né? Aqui um detalhe dessa pequena região aqui, por exemplo, mostrando um agrupamento de células, aqui provavelmente próximo de um vaso sanguíneo.
E o que é interessante, cada subcluster desse, ela tem funções celulares que eram distintas, né? Então esquece aquela história, né, de que o tumor ele é uma massa única de células, né? Na verdade a gente tem uma heterogeneidade gigantesca, né, lá na massa tumoral. Então, na verdade, o interessante, gente, é sempre fazer a junção das duas coisas. Do single cell, você acha os melhores marcadores, os clusters para cada uma dessas células, e aí depois você faz a transcriptômica espacial para olhar, né, lá no tecido, aonde eu encontro cada uma, né, dessas células. Tá? As próximas. Então, assim, só para finalizar, sobre o single cell, o que eu queria mostrar para vocês? Você pode explorar os tipos celulares presentes no tecido, encontrar células raras, elucidar a diferenciação ao longo do tempo ou de estados, ou identificar genes que são diferencialmente expressos entre condições. Tumor normal, por exemplo. E com relação à cafexia associada ao câncer, né? A gente está caracterizando a comunicação celular para tentar achar alvos para a terapia. E tanto o single cell quanto a transcriptômica vão permitir, né, importantes descobertas dessa comunicação. Aí a gente caracteriza as principais vias de comunicação, como elas são desreguladas num tecido normal, mas também no tecido tumoral. E a gente espera que isso leve ao desenvolvimento de novas terapias. Tá? Bom, eu estou acreditando muito no potencial, né, dessas tecnologias, né, para identificar áreas onde a gente possa avançar na cafexia associada ao câncer. Tá? Então, assim, agora gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês, agradecer também lá ao nosso laboratório, esse é o nosso grupo de pesquisa. Uma brincadeira lá no laboratório ficou virando cacau, ninguém também tinha gostado do nome, mas aí foi todo mundo acha que é carinhoso, né, que é o Cancer Cachexia Omics Lab. Esse é o nosso grupo. Então agradecer às agências de fomento, ao Unesp, ao nosso instituto, né, e também ao nosso programa de pós-graduação lá da genética. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que eu estourei muito meu tempo, não sei se vocês querem alguma pergunta, se a gente tem tempo para pergunta. Obrigado então aí a comissão novamente, né? Eu acho que agora ficou até um pouco mais claro porque eu gostei tanto de ser convidado para conversar com vocês, né? Porque nutrição tem tudo a ver com caquexia, radiobiologia é o que a gente usa para determinar como os pacientes estão caquéticos, né? E biologia tumoral é o que a gente está tentando caracterizar. Tá? Então, obrigado mesmo aí pela oportunidade. Gente, eu acho que eu nunca usei um microfone tão elegante. Ó. Bonito que é esse microfone. Então, pessoal, a gente abre para as perguntas. Só levantar a mão que eu vou até o local. Sem pergunta. Ah, tem uma lá. Ufa, me salvou. Bom dia, obrigada pela palestra. Eu queria saber, não sei se vai ter muito a ver, mas eu fiquei pensando nisso, se lá nos primeiros slides você falou de algumas alterações de apetite, até permeabilidade intestinal, eu queria saber se tem alguma relação com a microbiota, aumento de algum filtro de bactérias, alguma coisa assim, não sei se... Como é que é seu nome? Luísa. Luísa, excelente pergunta. Eu acho que tem tudo a ver. Está até no caderninho, a gente tem um caderninho lá de ideias do laboratório, né? Um deles é tentar caracterizar a microbiota desses pacientes. Tá? Já tem alguns estudos tentando fazer alguma correlação, mas nunca ninguém usou, por exemplo, metagenômica para fazer isso, né? Então você pega lá a microbiota de um paciente caquético e a microbiota de um paciente não caquético, né? E certamente tem diferenças. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava lá na cardiologia, a gente estudava caquexia associada à insuficiência cardíaca, né? Se você olha para as alterações cardíacas, elas não geram uma inflamação tão relevante, embora gere, né, como no tumor. E lá naquela época já, eu lembro da doutora Marina, do doutor Ciconha, eles falavam, isso tem tudo a ver com a microbiota, né? Você então altera, desde a boca, cavidade oral, em todo o trato, né, digestório, né, gastrointestinal, na verdade, né? Então,
eu acho que tem tudo a ver, viu? Eu acho que é uma área excelente para investigar. Se não estiver interessado em alguma coisa, a gente vai conversar. Obrigada. Tá bom. Mais alguma questão? Robson, bom, parabéns pela brilhante, né, apresentação, fantástico seus dados e os avanços que você tem, né, trazido com todo o seu grupo de trabalho. Obrigado. Pessoal, eu né, gostaria de dizer aqui que essa palestra, sem sombra de dúvidas, ela está no topo da tecnologia, da cadeia alimentar de estudo de biologia molecular associada ao câncer. Então, né, vocês tiveram aqui uma palestra, uma aula que poderia ser ministrada, como o Robson costuma fazer, nos melhores eventos, congressos de câncer do Brasil e do mundo, né? Então, parabéns, Robson, pela excelência do seu trabalho. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né, o Alan, né, o Joel, e aparentemente, quando a gente olha para esses dados que você levantou, para a trabalheira que dá, a gente pensa que o investimento, né, para chegar nesses dados, ele é altíssimo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, da relação do desenvolvimento desse seu trabalho, dos dados que você gera, desses resultados publicados em revistas fantásticas, com relação ao custo que existe, né, nesse tipo de trabalho que você realiza. Tá, joia. Bom, meu sonho assim, é dar uma palestra no Congresso Internacional de Caquexia para dizer isso para a comunidade de caquexia, que é o seguinte: por que a gente faz esse tipo de análise no nosso laboratório, né? Porque a gente gosta de trabalhar com tecnologias de ponta, né, que a gente chama de tecnologias emergentes. Para o nosso laboratório, o custo é mínimo, né? Então, assim, custo do computador, né? A gente pega os dados, né, já disponíveis. Agora, para quem gera, a gente jamais seria capaz de gerar esse dado. Então, assim, se a gente não usasse essa estratégia que a gente usa de usar dados disponíveis, eu jamais faria esse tipo de estudo. Por exemplo, o primeiro estudo que a gente fez, 7.000 pacientes. É incalculável o custo de um estudo assim. Dados de single cell, para gerar uma amostra de single cell, uma amostra, $2.500, preparar a amostra, colocar dentro da gota, tá? $2.500. Mais por amostra, sequenciamento quanto é justo? $1.000 por amostra? Mais $1.000 por amostra, né? Então, assim, seria praticamente impossível a gente fazer isso. Então, assim, a gente tenta até, em relação até com o teatro, né, que foi mostrado, a redução de utilização de animais, né, reaproveitamento, né, dos dados, né, mostrar essa capacidade, né, de pegar o dado, né, um dado de altíssima qualidade. Então a gente busca dados que foram publicados em revistas de impacto altíssimo, já passaram por um crivo muito importante e de gente que tem rios de dinheiro para fazer pesquisa, né? E a gente usa isso para pesquisa aqui no nosso país. Tem um artigo que eu gosto bastante, dependendo da palestra eu sempre trago, né, que é mostrando como a reanálise de dados ela pode impulsionar a pesquisa em países como o Brasil, né, onde a gente não tem uma estrutura. É boa a nossa estrutura, não dá para falar que é ruim a nossa estrutura, né? Mas não dá para falar que é igual ao Stanford, que é igual ao Dana-Farber, que é igual ao da MIT, né? Não tem como a gente competir com eles, né? Mas o restante, se a gente pega o dado deles, a gente consegue fazer o que eles fazem, né? Isso que é legal, né? Não sei se eu respondi, né, Justo? Acho que... Excelente, Robson, obrigado. Obrigado pela pergunta. Não. Certo. Aqui. Vai lá, vamos lá.